Pinto, para aqui, tem Beto, é gol! Fala pessoal, tudo bem? Vitor Pereira mostrou seu trunfo no Flamengo. A gente tinha falado aqui no YouTube sobre algumas possibilidades, né, do Vitor Pereira no processo de saída de bola e a adaptação dele ao sistema, né, um 4-4-2 com os meias que ele tem, né, sobretudo Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Mas o que me chamou mais a atenção, e eu falei sobre isso na transmissão no Band Esportes, aliás, Campeonato Carioca é no Band Esportes, falei muito sobre essa questão da variação na saída de bola, no processo de saída de bola do Flamengo. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Claro, existem coisas que serão acertadas, a gente falou sobre a identificação do Vitor Pereira, de um problema defensivo no Flamengo, ele não escondeu isso de ninguém, falou abertamente na entrevista coletiva sobre isso. E eu vou mostrar mais detalhes nesse vídeo com o meu amigo Falso 9, o Vitor. Né? O Vitor tem uma habilidade que eu não tenho, de montar aqueles detalhes táticos lá e mostrar isso de uma forma mais didática, sem o tatiquês, para você. E ele vai falar mais sobre isso. Aliás, sigam o Vitor no canal Falso 9 e também no canal Falsa Prosa, que é o novo podcast do Vitor, o Falso 9, com o meu querido amigo Tosa. Os dois links, os dois arrobas estão aqui na descrição deste vídeo, que tem um oferecimento da KTO. A KTO tem as melhores odds do mercado para você que curte fazer uma fezinha. Entre agora no site kto.com e use o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, que eu tenho um bônus para você. As odds sempre estarão no meu Instagram, @BernardoAqui. Lá todo dia eu vou postando as odds para você. Seja de NFL, seja de futebol europeu, Campeonato Carioca, tem tudo para você lá. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu convocar meu amigo Vitor Falso 9 para falar com vocês. Grande amigo Bernardo, fala galera do canal do Bernardo Ramos. Cheguei aqui, invadindo aqui para falar sobre o Flamengo, as primeiras impressões aí do Flamengo, do Vitor Pereira, e o que eu identifiquei como padrões nessa equipe. Então vamos lá, vamos falar desse time e o que a gente identificou. Então, o Flamengo iniciou, né, com uma espécie de 4-3-3 fechado, né? Por que fechado? Porque os jogadores que ficam um pouco mais abertos e atrás do centroavante não são pontas, né? São jogadores mais de criação por dentro. E essa profundidade ela pode ser dada por diferentes atletas, dependendo do local onde a bola está no campo. Falar que é 4-3-3 fechado, que é 4-4-2, que é 4-1-3-2, que é 4-2-3-1, 4-2-3-1 talvez seja a única que não dê para falar. De todo o resto, dá para falar, dependendo do momento que você bate uma foto, que você tira um frame aí e entende o time em campo, tá? De uma forma geral, o que a gente pode falar é o quê? O Gerson não joga alinhado ao Thiago Maia, muito embora em determinados momentos você os veja alinhados. A função do Gerson ela é praticamente simétrica à função do Everton Ribeiro, com algumas diferenças, especialmente na saída de bola. Não necessariamente essa caixinha aqui do Gerson vai ser interpretada por ele. A gente viu o Thiago Maia interpretando essa função com o Gerson baixando eventualmente. Tá? Então é importante você saber isso aí. O Arrascaeta e o Gabigol também têm uma correlação muito clara entre si. Essas duas funções são basicamente as mesmas, simetricamente. O Gabigol não faz uma dupla de ataque com o Pedro propriamente dito. Até mas o trabalho dele é mais recuado. O Pedro é um jogador que preenche muito a área, né, e não deixa tanto espaço para outros jogadores ocuparem a área. O Gabigol, então, orbita ao seu redor e entra assim na área ao seu lado quando o Arrascaeta assume essa função. O mesmo acontece quando o Gabriel assume essa função. E a gente vai ver isso um pouco mais. Fato é que é um time muito parecido com o Porto. O Porto do Vitor Pereira, o melhor trabalho que ele teve na carreira. Naquele time, ele também não tinha pontas velozes e ele usou o Rames Rodrigues nesse 4-3-3 fechado e o Silvestre Varela do outro lado. Na frente também tinha o Jackson Martínez. E era um time que também tinha a sua profundidade pelos lados do campo dado por jogadores
diferentes. Vamos explorar um pouco mais isso aí. Então vamos falar da saída de bola. O Flamengo saiu jogando de duas formas diferentes. Essa é uma das formas, né? A saída que a gente chama de sustentada, com os dois laterais e os dois zagueiros. E isso aconteceu, inclusive no lance do segundo gol, que foi um belíssimo gol, a saída foi assim. Nesse momento, a gente pôde notar uma certa assimetria no meio de campo. Então, o Everton, nesse momento, largou aqui a companhia do Gerson e foi dar amplitude pelo lado direito. O Gabigol seguiu na função dele, o Arrascaeta precisou dar amplitude pelo lado esquerdo e o Gerson ficou aqui no meio do caminho. E ele fica no meio do caminho por algum motivo. No início da observação, eu achei que pudesse ser um equívoco da formação, falta de treino, etc. E ao relembrar a minha apresentação que eu já tinha feito para vocês na época do Porto, eu notei que essa assimetria também acontecia no Porto, né? Então, isso ele tem motivos. Primeiro, concentração de jogadores na zona da bola, para concentrar adversários também na zona da bola, né? E liberar o outro lado, o lado oposto, em superioridade numérica ou qualitativa, né? Então, aqui vocês podem ver que são 3 contra 3 do lado oposto. Uma inversão que está pronta para acontecer aqui, coloca os jogadores em 1 contra 1. Então, essa é um dos motivos. O outro motivo é também ficar no meio do caminho e não baixar completamente, para um dos motivos, não expulsar esse jogador um pouco mais para o lado e eliminar essa vantagem gerada na zona oposta da bola. E outro, também não trazer esse marcador para muito baixo, o que diminuiria o raio de ação de quem está com a bola e deixaria o jogo mais truncado. Então isso já acontecia no Porto, está acontecendo no Flamengo com um só jogo, 2 semanas de treino, a gente já pôde identificar. Outro momento do jogo aqui era a saída com 3 homens e não com 4. Essa saída com 3 homens aconteceu por quê? Né? O time tem 2 maneiras de sair jogando. Na saída, algumas maneiras, mas na saída sustentada, que a gente chama, com 2 laterais e 2 zagueiros, a ideia é sair jogando com mais gente para atrair mais adversários e com essa atração dos adversários conseguir encaixar passes por dentro. Você abre com a sua amplitude, já desde a sua defesa, você acaba abrindo a linha ofensiva que defende alto o teu time. Então os passes por dentro ficam mais fáceis de ser encaixados. Quando você faz a saída de 3, você tem como objetivo empurrar o adversário para o próprio campo, tirando gente da tua saída. Lembrando que a saída sustentada tem 4 e a saída de 3 tem só 3. Ou seja, você tira um homem adversário da tua marcação, porque ele precisa acompanhar os teus laterais, que fazem a amplitude. Os laterais do Flamengo é quem tem feito amplitude e profundidade. E a saída de 3 espetou eles aí, um em cada lado. E aí, essa assimetria, de novo, é notada. Porque um dos volantes precisa baixar e o outro fica à frente deles. De novo, nesse caso, o Everton faz como o Gerson naquele outro caso. Ele acaba não baixando junto e ficando no meio do caminho, o que também era um padrão do Porto, né? Então vejam aqui como um dos volantes baixa, o outro fica na frente para dar o apoio, e aí esse outro médio fica do outro lado e o outro lado fica vazio, né? E, de novo, concentração de adversários nessa zona do campo, o que indica um outro lado mais vazio, com espaços aparecendo para a equipe aí bascular essa bola aí e criar espaço para 1 contra 1. Em último terço ali, quando o objetivo do time é alcançado, o objetivo do treinador é alcançado de levar a bola aqui para essa zona de finalização que a gente chama, o desenho é mais ou menos esse aqui. Os laterais são os responsáveis por fazer ali, serem os caras mais avançados junto ao Pedro quando o time está em último terço. Então, os laterais têm esse encargo de fazer a linha de fundo. No lado esquerdo, muito mais do que no direito. Por quê? Porque o Arrascaeta não faz questão de ocupar essa zona do campo. Então, esse corredor fica livre para o Ayrton Lucas o tempo inteiro ultrapassar. Por isso que ele ultrapassou mais.
O Varela tem a mesma obrigação de ultrapassar, porém o setor dele é mais concorrido. Por quê? Porque o Everton Ribeiro gosta de cair por ali, o Gabriel gosta de cair por ali, e o Varela também cai por ali. Então a gente viu o Varela interpretando essas outras funções algumas vezes. Isso vai acontecer no lado esquerdo quando o Felipe Luiz jogar. Provavelmente o Gerson vai interpretar essa profundidade muitas vezes e o Felipe vai ficar aqui onde o Gerson fica. E aí vocês vão identificar que o time acaba atacando no formato de W. E esse W, por que ele se dá dessa forma? Por que o Gabriel fica na mesma altura do Arrascaeta e não na mesma altura do Pedro? Porque assim o time fica mais pronto para perder a bola. Por quê? Vamos dizer que o Ayrton Lucas faça um cruzamento para o Pedro e a bola seja interceptada. Bom, o Arrascaeta, aqui no meio do caminho, no meio entre os dois, ele está na mesma distância e recuado com relação ao lance, ou seja, com velocidade de reação com relação ao corte ou com relação à perda da bola, para poder fazer essa pressão pós-perda correndo para frente e não para trás. O objetivo desse time é correr para frente e não para trás. A mesma coisa acontece com o Gabigol. E aí vejam como atrás deles a mesma coisa acontece. O Everton fica na mesma distância entre Varela e Gabigol. O Gerson fica na mesma distância entre Ayrton e Arrascaeta. E o Maia fica na mesma distância entre Arrascaeta e Gabriel. A ideia é estar sempre muito próximo para correr para frente. Os zagueiros, a mesma coisa. O Fabrício fica na mesma distância entre Everton e Maia e o Davi fica na mesma distância entre Gerson e Maia. Isso aqui também fecha com o Santos, que fica na mesma distância entre os dois zagueiros. Você está enxergando algum formato aí? Pois é a tal pirâmide. A pirâmide que o livro traduziu como pirâmide invertida. Mas não é invertida, né? É uma pirâmide. E essa pirâmide é a pirâmide que pauta o futebol moderno atualmente. E já pautou o futebol antigo lá em 1914, quando ela foi criada de uma outra forma, com outras leituras, e isso já aconteceu. Fato é que hoje, 90%, exagerei, 70% das equipes do futebol mundial, especialmente as de alto nível, jogam dessa forma, para assim você defender melhor no campo do adversário, tendo um jogo mais agressivo, especialmente quando a sua equipe se impõe tecnicamente. Aqui, mais exemplos do Porto fazendo isso. Exatamente isso. E as diagonais de cobertura ficam muito visíveis, né? Então o time acaba atacando num 2-3-5. Aqui 3 homens no meio. Defensivamente, o Flamengo defendeu com os titulares aí em 2 linhas de 4. Então o Arrascaeta volta a ter um papel como ele sempre teve até 2022 no Flamengo. Ele volta a ter um papel decisivo no aspecto da recomposição defensiva. Então ele vai recompor pelo lado esquerdo, como sempre recompôs em 2019, 2020 e 2021. Paulo Souza e Dorival decidiram tirar dele esse encargo. E aí ele ganhou mais protagonismo. Porém, ele vai voltar a fazer o que sempre fazia. E assim vai dar uma liberdade maior para o Gabriel não ter que voltar e marcar lateral, por exemplo. Ou para próprio time não ficar sem uma marcação com no mínimo 8 homens, como aconteceu na época do Dorival, do time defender só com 7. E aí, quem tem liberdade nesse meio para saltar, esses dois atacantes acabam marcando mais ali o corredor lateral, e aí os volantes, eles têm essa liberdade. Caso o meio esteja com sobras, um dos dois salta e vai fazer a marcação mais ativa no campo de ataque por dentro. Essa liberdade eu não identifiquei pelos dois meias que ficam abertos, tá? Mas com Gerson e Thiago Maia que saltavam várias vezes para marcar mais alto. E aí foram feitas as substituições e o time mudou de formação e passou a jogar num 4-2-3-1, com o Vidal interpretando a função do Arrascaeta e 2 pontas abertos. Aí, nesse caso, os laterais passaram a alternar entre ultrapassar por fora ou por dentro, e o time passou a ser mais rápido, né? E foi uma boa opção para um time que já estava com placar consolidado. Vamos identificar se isso vai ser um padrão. O fato é que o time, quando isso aconteceu, passou a se defender melhor, passou a se defender com um homem a mais, com 9 homens, e isso fez a equipe ficar mais compacta também, porque o 4-1-4-1 mascara eventuais descompactações inerentes ao cansaço.
Então, as duas linhas de 4, por mais que elas estejam mais afastadas, ela tem um volante para varrer esse entrelinhas. E esse volante geralmente está bem protegido, dificilmente ele está marcando alguém no encaixe. Então, com isso, essa marcação acaba ficando mais efetiva. E isso é a custa de ter 2 pontas. O time titular do Flamengo não tem esses 2 pontas. E o time reserva talvez não tenha a mesma qualidade, mas tem esses pontas e com esses pontas consegue se defender melhor e fazer transições mais rápidas, né? E o Vitor Pereira mostrou essa variação tática já nessa primeira partida, tá bom? Então, incrível a semelhança desse trabalho dele com o trabalho do Porto. Quando eu fiz ali quase que um curta-metragem sobre taticamente como foi a carreira do Vitor Pereira, eu abordei todos os times dali praticamente que ele treinou, e realmente a semelhança com o Porto ela é muito marcante, pelo menos nesse primeiro dia, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí do Bernardo. Um abraço, Bernardão, obrigado pelo convite. Chama sempre que eu tô por aqui. Um abraço.